Sejam bem-vindos! Mais um devocional. E no dia de hoje eu senti de falar um pouquinho sobre Esther. O Senhor me convidou a ver a história de Esther com um olhar diferente do que habitualmente eu vejo, até pelas ministrações que eu recebo. Mas hoje eu senti de falar sobre ela. Na verdade, já tenho tido esse desejo de vir aqui falar sobre ela há alguns dias, mas o Senhor reservou o dia de hoje. E é com muita alegria que a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 4 e 5 do livro de Esther. Então já reserva aí, já pega sua Bíblia, já traz ela para perto. E antes que a gente comece de verdade o nosso devocional, a gente precisa de uma oração de abertura. Então, nesse instante, eu te convido, feche os seus olhos e convide o Senhor para estar com você nesse momento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, a Ti lhe rendemos graça porque o Senhor é bom. Nesse momento, Senhor, viemos Te buscar, viemos ter contigo um momento de intimidade. E nesse instante, Senhor, clamamos para que o Senhor venha, através do Seu Espírito da verdade, através do Espírito Santo, falar aos nossos corações. Que essa palavra nos traga edificação, que essa palavra nos traga ânimo, que essa palavra fortaleça a nossa fé e nos traga a certeza de que não só somos amados, mas também somos uma promessa para aqueles que anseiam pelos seus filhos se manifestando sobre a terra. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Nós abrimos esse momento. Amém. E o livro de Esther, para quem não conhece, Esther, ela veio a se tornar rainha depois da esposa do rei ter se recusado a estar na presença dele. Então ele vai, procura uma nova rainha. Estou resumindo muito superficialmente a história. Esther vem a ser preparada para ser rainha. E enquanto rainha, houve uma situação em que ela, judia ou judeia, não sei exatamente qual é a expressão que usar, mas acho que é judia, né? Enfim, vocês entenderam aí. E ela tem nas mãos a oportunidade de resolver uma situação terrível que vinha sobre o seu povo. Então, no capítulo 4, é contado que Mardoqueu sabe, de algumas situações de uma lei que veio sobre os judeus para que os matassem, novos, velhos, mulheres, crianças, enfim. Era para eliminar todos os judeus, amando essa ordem. E aí Mardoqueu, tio de Esther, ele sabendo disso, ele arranca suas vestes de saco com cinza e sai pelo meio da cidade e fica à porta do rei, às portas do rei, porque não podia se entrar com aquela vestimenta. E aí Esther fica sabendo que seu tio está ali na porta, vestido de saco com cinza, manda as suas servas e os eunucos que estão ali para servi-la, para poder levar roupa para seu tio, e ele se recusa a vestir. E então ele conta o que o estava deixando triste e convida ela a clamar pelo seu povo, a se posicionar, acerca do seu povo e diante do rei. E ali no verso 12 diz assim: e fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Isso é o capítulo 4, tá, gente? É importante a gente estudar tanto 4 quanto 5 para poder
entender a história por completo. Então, e fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escapará, Ester. Não imagines em teu ânimo que escapará na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todos te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então Mardoqueu, ele convida Ester a refletir, né, sobre o que ela pode fazer, sobre as possíveis ações dela. Ignorar aquela lei, ignorar aquela petição, deixar com que os judeus sejam eliminados ou se posicionar. Uma vez que ela se posicionasse, ela também receberia livramento, mas uma vez que ela se mantesse distante, sem se movimentar para salvar o povo, o socorro de outra parte viria e ela e a casa dela iriam perecer. Por quê? Porque o Senhor, ele separou o povo judeu como seus escolhidos, certo? Então, de alguma forma, Deus iria prover naquela causa, Deus iria trazer a solução para aquela situação. Mas Ester sabia, se por acaso ela não foi levada à casa do rei, se Deus não permitiu que ela chegasse à casa do rei para que nesse tempo ela viesse intervir pelo povo dele, então Mardoqueu exorta ela nessa questão. E aí no verso 15 diz: então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Ester lhe ordenou. Assim encerra o capítulo 4. E o que acontece? Aqui a gente já chama atenção para uma causa, né? Existe uma passagem de Jesus, a cura de um lunático, quando Jesus exorta os seus discípulos acerca da pouca fé, comparando a fé ao grão de mostarda, né? Se tiverdes fé como o grão de mostarda, diria este monte, passa de cá para colar, e este passaria, e viveria o impossível, e poderia viver o impossível, algo assim. E aí ele conclui a resposta aos seus discípulos, nessa passagem do lunático, em que ele diz: mas esta casta de demônios só se liberta, alguma coisa assim, com jejum e oração. Então, para pensar aqui. Lá atrás, Ester vem e diz: peça para com que o maior número de judeus que você encontrar jejue e ore por mim. Aqui ela já pede um grupo de intercessores buscando uma mesma causa. Orem por mim, porque eu vou lá e vou fazer. Mas me sustenta aqui espiritualmente. Então, Mardoqueu vai e faz tudo quanto ela pediu. E ela diz: eu também, junto com as minhas moças, iremos fazer o mesmo jejum. Porque, gente, a gente precisa matar a carne para que o espírito prevaleça. Existem causas muito grandes, existem batalhas espirituais, existem situações no nosso dia a dia que não tem como resolver da forma única e material, porque não se separa.
o espiritual do material. Não se separa o físico do espírito. Tanto é que a tricotomia do ser diz corpo, alma e espírito. São três. Se a gente, quanto pessoa, quanto humanos, somos corpo, alma e espírito, como que a gente acha que vai resolver certas situações da nossa vida somente com o material anulando ou ignorando a força do espírito sobre o nosso agir? Então eu já levanto essa exclamação aí para vocês e já convido vocês a refletir sobre isso. Não tente resolver situações de extrema delicadeza ou situações que às nossas vistas humanas são grandes unicamente numa perspectiva material e humana. Convide o espiritual a fazer parte. O que é convidar o espiritual a fazer parte? Jejum e oração. Pede a direção de Deus. Lembra? Quando Jesus envia os seus discípulos, ele diz: não se preocupes com o que falar diante das autoridades. Quando vocês forem levados às autoridades, não se preocupeis com o que dizer, porque o Espírito da verdade falará por vós. Ele já tinha revestido os seus discípulos de poder e autoridade, e mesmo assim ele diz: vocês serão perseguidos e muito provavelmente serão levados às autoridades. Mas não se preocupe, quando vocês estiverem diante das autoridades, o Espírito da verdade falará por vós. Tá? Ou o Espírito Santo de Deus, né? Dependendo aí da tradução. E aí, gente, olha que fantástico. Começamos o capítulo 5. Capítulo 5, ele tem o seguinte título: Esther entra à presença do rei e convida-o e a Amã para 2 banquetes, tá? 2 banquetes. E sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu de seus vestidos reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de frente da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Vou fazer uma pausa aqui. Quando diz aqui no começo do primeiro versículo: e sucedeu, pois, ao terceiro dia, Esther se vestiu de seus vestidos reais. Dependendo da tradução, diz: Esther se vestiu com as vestes reais. E recentemente eu recebi, né, a informação de que se fosse traduzir direto do hebraico, seria e vestiu-se do reino, né? Isso nos convida a observar, né? Me chamou a atenção que ela não se veste somente fisicamente com as vestes reais. Há uma vestimenta espiritual também. Por que me convidou a ter essa reflexão e essa percepção? Porque logo em seguida diz que ela se veste e vai à presença do rei, ou seja, posiciona-se, ela se prepara com jejum e oração, com uma equipe de intercessores, tá? Trazendo para o nosso dia a dia, uma equipe de intercessores. E aí ela, depois que ela está revestida espiritualmente e materialmente, ela se bota ali como uma autoridade, posicionada como uma autoridade de frente a uma autoridade. E aí ela vê graça aos olhos do rei. Olha que interessante.
E sucedeu que, vendo o rei e a rainha que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E então ele dá autorização para que ela se aproxime. Então o rei lhe disse: o que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Ele não sabe o que ela quer, mas ele diz: até metade do reino eu te dou. Vamos parar para pensar? O rei e a rainha. O que é de um é do outro. Vamos botar aí, né? Marido e mulher, unidade. E ele diz: até metade você recebe. Até metade de tudo, de todo esse reinado você recebe. Por quê? Porque ela é outra parte do rei. Ela é outra parte do rei. Então, até metade ele dá para ela. Dependendo da sua petição. Ele não sabe nem o que é, mas até metade de tudo que ele governa, ele diz que dará a ela. Olha o tamanho da graça que ela recebe aos olhos do rei. E disse Esther: se bem parecer ao Senhor, vem o rei e Amã hoje ao banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei: fazei apressar a Amã que cumpra o mandado de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado. E aí, novamente, o rei pergunta a Esther: qual é a tua petição? Ele sabe que ela não quer só um momento com o rei e com Amã. Ele sabe que ela quer algo grande, que ela veio à presença dele sem ter sido convidada por uma causa séria. Senão não teria feito. Mas ele vê graça aos olhos, ela vê graça aos olhos dele, né? Alcança graça aos olhos dele, melhor dizendo, corrigindo aqui. E ele está disposto a atender mesmo sem saber o que é. E aí eu tenho uma reflexão para falar para vocês. E te convido aí em Tiago 4, verso 7, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. A gente sabe que a nossa luta não é contra a carne, mas é uma luta espiritual. E quando Esther faz o jejum, pede os intercessores, se veste com as vestes reais e vai posicionada para o tudo ou nada na frente do rei, sem ter sido convidada, podendo correr o risco de ser condenada à morte. E ela alcança a graça, aí você já pode ter a certeza de que o espiritual já foi preparado. O que estava, né, vamos dizer assim, o que é da parte de Deus, ele já preparou, agora é você. Agora é você. Então, diante de uma causa séria, eu não sei o que cada um está passando, que vai ver esse vídeo hoje. Mas a situação é a seguinte: diante de uma causa, vamos dizer assim, impossível, porque aos olhos do homem, Esther iria aparecer ali, indo à presença do rei sem ter sido convidado. Mas ela alcança graça aos olhos do rei, depois de se preparar espiritualmente, depois de já ter uma busca pela direção de Deus, ela faz um banquete. Nesse primeiro banquete, ela não sente que é o momento de fazer o pedido. E aí ela convida: vem amanhã e eu te falarei o que eu quero. Então o rei vem no dia seguinte. Por que o rei vem no dia seguinte? Porque ele está disposto a atender o que Esther quer. Só que acontece uma situação. A mãe, ele estava muito feliz porque tinha ido um banquete privado, ele, o rei e a rainha. Ele estava se sentindo prestigiado.
Mas ao sair desse banquete, ele encontra com Mardoqueu. E Mardoqueu não o reverencia. E ele não o reverencia e ele fica indignado. O Amã fica indignado. E aí ele vai para casa e fala com a sua esposa que ele só não está mais feliz porque aquela situação daquele homem ali que não reverenciou acabou com a alegria dele. E aí a sua esposa e os seus amigos, olha a interferência das suas companhias, diz que ele tem que preparar uma forca para enforcar Mardoqueu. Então, vamos aqui. Verso 12. Disse mais Amã: tampouco a rainha Esther, ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha prestado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua esposa, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforquem nela Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. Ou seja, mate Mardoqueu antes do banquete e você não vai ter esse desprazer. E este conselho bem pareceu a Amã e mandou fazer a forca. Não vou entrar no verso 6, mas o que eu quero convidar vocês a refletir aqui sobre esse posicionamento de Amã. Amã, ele estava tão influenciado pelo maligno que ele já tinha enviado cartas para que eliminassem o povo judeu. Ele não tinha o conhecimento de que Esther era judia. E também ele encontra com Mardoqueu na saída do banquete. E isso o incomoda, porque ele estava tão cego para eliminar aquele povo, que tudo de bom que ele tinha experimentado naquele banquete com Esther ficou amargo. Ele não estava satisfeito com aquilo porque ele tinha encontrado com o judeu. Então o foco dele era eliminar os judeus, sem saber que Esther era judia, né? E aí ele se levanta e arquiteta um plano para matar Mardoqueu, que é tio de Esther, que ele não tinha conhecimento. Ele só sabia que era judeu. E ele estava perseguindo os judeus. E aí me vem um alerta, né? Cuidado com aquilo que você percebe. Tá aí, você está dizendo que eu posso ser Mardoqueu? Sim. Que nós podemos, sem nos dar conta, nos comportarmos como Mardoqueu, não, como Amã. Corrigindo. Perseguindo coisas e pessoas e desviando do nosso propósito. Deus, será que ele realmente queria que Amã fosse um perseguidor dos judeus? Matasse o povo judeu? A palavra de Deus diz que se você se arrepender, ele também muda a sua sentença. Será que ele não desejava que Amã se arrependesse? E ele suplica. E Amã, mais à frente do livro, se vocês lerem o livro todo, vocês veem que Amã ele suplica a Esther que não o mate, que intervenha entre o rei. Só que o rei ele já está determinado a dar a sentença a Amã. E Amã ele é enforcado na própria forca que ele prepara para Mardoqueu.
E aí vem um alerta, tá, gente? Eu sei que o povo de Deus, né, não pensa em vingança, pelo menos não deveria, mas cuidado com o que você planeja fazer para o outro. Cuidado com o que você anseia para o outro. Não julgue os outros, para você não ficar como a mãe, insatisfeita, insatisfeito, né? Porque não o satisfez, o banquete não o satisfez, porque ele encontrou com um rival. Rival esse que ele mesmo criou na mente dele. Mardoqueu faz algum mal para Amã? Ele só não reverencia, ele só não vê como autoridade. Por que ele não vê como autoridade? Porque espiritualmente ele estava, né? Uma baixa frequência, vamos dizer assim. Então Mardoqueu não via como uma autoridade, não reverenciava, até por já saber o que ele tinha determinado pelo seu povo. Mas ele não planeja matar Amã, ele não deseja isso, ele só quer salvar o seu povo. O propósito de Mardoqueu era salvar o seu povo. Ele estava focado nisso, ele estava obstinado a isso, né? Vamos dizer assim. Enquanto Amã, ele estava obstinado a eliminar um povo, porque simplesmente não agradara, medir força, né? E aí eu te convido a prestar atenção sobre os seus comportamentos, também sou convidada a isso, para não cair numa cilada dos meus amigos, ter mais atenção com o meu grupo de amigos. Será que os meus amigos são semelhantes aos amigos de Esther, que entravam em uma intercessão por ela, em um jejum, junto com ela, por uma causa? Ou será que os meus amigos são semelhantes amigos e a mulher de Amã que me coloca para tentar contra uma outra pessoa, para me levantar, né, na maldade contra alguém? O que está rolando? Que tipo de comportamento eu estou tendo? Será que eu também não estou como os amigos de Amã, dando direção que vai levar à ruína alguém? Como que eu estou me comportando? Como que eu estou me posicionando? E aí eu deixo aquele convite clássico, né? Para o que é bom aos olhos de Deus. Em causas que você não está vendo solução clara, se revista e se vista, né? Busque se vestir com as vestes reais e se posicione diante daquele que possa intervir por essa causa, ou que possa te trazer a solução para essa causa, né? Assim como Esther. Tenham os seus intercessores que vão junto com você em fé mover a montanha, porque já tem consciência, já tem claro a sua verdadeira identidade. O porquê você se levanta. Quem você de fato é, filha. Quem de fato você é, filho. Que é o Deus Criador Todo-Poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Que toda vez que a gente o invoca,
Ele nos responde. E nesse momento eu te convido a ir lá para o Salmo 121, o nosso salmo guia, né? Porque interessante que o Senhor, quando Ele me traz esse salmo, Ele diz: soldado meu, não precisa se preocupar com as batalhas que irão enfrentar, porque eu os guardo e os livro. É sobre isso esse salmo. Deus é o guarda fiel do seu povo. É um lembrete de que Ele virá intervir por toda a causa que eu o chamar para intervir. Mas se eu não chamo, Ele não intervém. Lembrem-se disso. Esther chamou o Senhor para intervir na causa dela. E por isso ela acha graça aos olhos do rei e tem a sua petição atendida. E muito mais. Eu convido vocês a lerem o livro de Esther para entender com profundidade essa história. Eu tenho certeza que o Senhor falará muito aos corações de cada um que se colocar a ler esse livro. Ele é de um encantamento, assim, como toda a Bíblia, né? Mas fala muito sobre posicionamento e galardão, né? Diante do nosso posicionamento, das escolhas das nossas ações. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Nós te agradecemos por cada palavra que o Senhor falou aos nossos corações, por cada reflexão que o Senhor nos convida a ter no dia de hoje. Ó Senhor, nos coloque à presença dos amigos que virão interceder, que virão nos sustentar em oração pelas causas do nosso propósito, que possamos ter esses intercessores em nossas vidas, que possamos ter companhias que nos levem a fazer de acordo com a Tua vontade, que nos direcione para o bem, para o cuidado, para o zelo com os nossos queridos, com os nossos amados, com todo o Teu povo, Senhor. Que o Senhor venha guardar a nossa alma, livrar todos os nossos caminhos e que possamos estar revestidos com as vestes do reino para fazer tudo quanto o Senhor nos ordenar, tudo quanto o Senhor nos levantar, a nos mover, a viver e a executar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos. Fique conosco, Senhor, porque muito precisamos de Ti. Eu espero que você tenha um dia lindo, incrível, maravilhoso, com muita presença de Deus e guardado por Ele. Um beijo no seu coração, até o nosso próximo devocional e, claro, se você sentiu ou se lembrou de alguém enquanto você estava assistindo esse devocional, não deixe de compartilhar com essa pessoa, porque Deus já tocou aí que ela também precisa receber essa mensagem. Fica com Deus e até a próxima.